Olá e seja muito bem-vindo de volta à nossa série de vídeos sobre energia solar. Nesse vídeo vamos falar de outro parâmetro muito importante de instalação, que é a distância entre as fileiras de painéis. Lembrando que esse é um parâmetro específico para instalações em solo ou em laje. Se as instalações forem em telhados, não precisamos nos preocupar com isso. Existem alguns fatores que devemos levar em conta na hora de calcular a melhor distância entre os painéis. E isso vai depender dos vídeos anteriores dessa série. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que dê uma olhada antes da gente continuar. Bom, anteriormente vimos o ângulo de inclinação dos painéis em relação ao solo e como calculá-lo. Isso vai impactar diretamente na distância entre as fileiras, pois se essas estiverem muito próximas uma das outras, vai ocasionar um sombreamento indesejado. E quanto maior for esse ângulo de inclinação em relação ao solo, maior vai ter que ser a distância entre as fileiras de módulos. Vou mostrar aqui então um exemplo de uma simulação de como essa sombra vai afetar os nossos painéis. Bom, aqui nós podemos ver uma simulação com duas fileiras de painéis instaladas em uma laje. E dá para ver claramente que a fileira de trás, se estiver muito perto, vai ser afetada pela sombra. Mais da metade dos painéis aqui não estão pegando a luz do sol. Então, se a gente olhar de cima, a gente pode ver aqui claramente qual é a distância mínima que a gente tem que colocar esses painéis para que não ocorra sombreamento na fileira de trás. É claro que esse é um exemplo exagerado aqui, só para mostrar para vocês a importância de calcular essa distância nesses casos. E eu vou mostrar aqui como a gente pode chegar nesse valor. Portanto, na prática, dependendo do local de instalação, nós vamos ter que fazer essa análise da distância entre as fileiras de painéis para que não ocorra perdas por sombreamento. Podemos calcular essa distância da seguinte forma. Vou mostrar um exemplo numérico aqui no computador para ficar mais fácil o entendimento. Temos então o seguinte exemplo. Um painel com comprimento L de 2 metros, que é o comprimento médio dos painéis com mais popularidade no mercado. Um ângulo alfa de 22 graus, que nesse caso vai ser a latitude do Rio de Janeiro, e o ângulo beta que a gente vai tirar da tabelinha que eu preparei aqui. Então, a gente pode ver aqui na figura que o beta vai ser o ângulo entre o raio aqui do Sol e a superfície, e o ângulo alfa é o ângulo de inclinação dos painéis que a gente já viu lá no vídeo anterior. Então, a gente vai precisar da seguinte equação aqui para calcular essa distância. Essa distância D vai ser o comprimento do painel, vezes o cosseno desse ângulo alfa, mais essa razão aqui dos ângulos alfa e beta. Esses dados são de fácil acesso para a gente. A latitude do Rio de Janeiro é fácil de pegar, como eu mostrei no vídeo anterior. É só fazer uma pesquisa rápida no Google. E o ângulo beta a gente vai obter dessa tabelinha, que está relacionada também com a latitude do local. Então, se a gente pegar aqui nessa tabela, para uma latitude de 22 graus, que é a latitude do Rio de Janeiro, a gente vai ter um ângulo beta de 44 graus. Logo, nós temos já o comprimento do painel, o ângulo de inclinação do painel e o ângulo de inclinação da superfície. É só aplicar, então, a nossa equação aqui. Temos que D vai ser 2 vezes o cosseno de 22, que é o ângulo da latitude do local, mais o seno de 22, dividido pela tangente aqui de 44, desculpa, aqui está 46 no exemplo. Mas e depois é só a gente fazer essas continhas e a gente chega aqui numa distância de aproximadamente 2,5 metros. Essa vai ser a distância entre duas fileiras de painéis. Assim, nós concluímos com o estudo dos parâmetros que são importantes para o posicionamento dos painéis na hora da instalação. No próximo vídeo, vamos ver características físicas que vão impactar na geração, como a temperatura e o tipo de painel que a gente está comprando. Então, para não perder o próximo vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo, um abraço!